Guardando a galera entrar aí. Tudo bem, minha gente? Boa noite. Mais um dia de live. Daqui a pouco a gente vai conversar com Pedro Neri, Contabilidade Consultiva. Sejam bem-vindos. Fabrício, Camila, Júnior, Vânia. Sejam bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Começaram bem a semana? Cleiton, Cláudio, Denilson, MP Contabilidade, Isabel, Thaís, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o contador anticrise. A gente está vivendo um momento que é muito atípico, um momento muito diferente, né, do que a gente está habituado. Eu acho que nem nas últimas crises aí que a gente viveu, nos últimos 100 anos, estudando um pouquinho de história, a gente viveu um momento tão tenso, um momento tão complicado da economia, de saúde pública, mas a verdade é que um momento agora é um momento de preparação, né? Porque toda crise passa, e com certeza a gente vai passar por essa, mas a gente precisa se preparar. E aí a gente vai conversar sobre as ferramentas que o Pedro Neri está utilizando lá na contabilidade dele, ele como profissional, como palestrante, né? Como professor, e aí o que ele está utilizando para poder realmente trazer para a gente de crescimento, tá? Então, daqui a pouquinho ele vai estar entrando aí conosco, né? Enquanto isso, eu quero que vocês me falem aí como é que vocês estão, como é que vocês acompanharam as notícias aí dessa semana. A gente teve hoje de manhã aí o ministro Guedes lá, dando uma injeção de ânimo no mercado. O mercado começou bem hoje. E aí, vocês estão otimistas? Vocês estão achando que esse governo aí vai conseguir realmente emplacar as reformas necessárias? O que vocês estão achando aí? Compartilha aí comigo, né? De fato, a gente que é empresário e a gente que trabalha aí no mercado hoje, que precisa do mercado aquecido, a gente tem uma esperança no Brasil, né? Independente de governo, independente de pessoas. Eu acho que o importante é a gente torcer realmente pela nossa nação, independente do governante, a gente torcer para que as coisas aconteçam, né? A gente sempre tem que ser otimista, tem que estar de cabeça erguida, tomando as decisões corretas ali, pensando bem no nosso negócio. E, de fato, a política ela nos afeta, mas dependendo do nosso ímpeto, aquilo que a gente faz pelo nosso negócio, a dedicação que a gente imprime, com certeza é muito mais determinante do que fatores externos, né? Então a gente tem que trabalhar, né? Como a Cristiane falou aí, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se cuidar e se preparar, porque breve aí, com certeza a gente vai ter um momento bom para a gente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, né? E aqueles que se dedicam mais nesse momento agora, com certeza, e eu tenho repetido isso, aqueles que se dedicam mais agora vão se destacar lá na frente, né? Então é isso aí. Uma pausazinha aqui com... Não sei se o Pedro Neri está conseguindo solicitar. Fala, Pedro, e aí, beleza? Solicita aí que eu vou te aceitar agora, show? Opa! Agora! Aê! Grande! Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, cara, e você? Beleza pura, tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, turma que tá com a gente aí. Um abraço pra toda a Meu turma da querido. CIEG. Começou bem essa semana? Olha, com saúde, que é o mais importante, com ânimo, com determinação. Isso aí que o resto a gente corre atrás, né, Henrique? É verdade, é verdade. Cara, agora tem um negócio que eu vou te falar, viu? Eu não consigo esconder a minha decepção, porque você é fã do Belo, cara. Ah, cara. Eu tenho muitos defeitos, né?
Dentre esses defeitos, dois eu não me orgulho muito. Um de ser fã do Belo e outro de gostar de funk. Assim, ouvir funk. Então, assim, são dois defeitos dos cariocas e eu sei que não é muito legal, mas enfim, a gente... E eu cheguei em casa, minha esposa estava no meio da sala dançando, escutando o Belo, porque ela é fã do Belo também, cara. Ah, então ela tem bom gosto, pô. Pois é, pois é. E aí, quando você falou, eu estava acompanhando uma live sua, quando você disse assim, não, o Belo é o maior, como é que é? O maior patrimônio vivo da música brasileira. Eu falei, não é Sim. possível, cara. Música popular brasileira deveria ter uma categoria só pro Belo, assim. Eu acho que é algo que a gente tem que repensar. Nosso grande artista. Você, cara, você é demais, bicho. Meu Deus do céu. Tô tentando... pronto. Ô, Pedro, cara, a gente tá vivendo um momento muito diferente, né? A gente tá vivendo um momento tão diferente que a gente nunca teve tanta live de tantos músicos aí envolvendo tanta gente. Até, assim, a classe artística tá tendo que se reposicionar, né? E a gente que está no mercado, a gente que está no dia a dia, que estamos na linha de frente, a gente tem que se reposicionar também, tem que mudar. Não dá para ficar parado. Isso é o que eu falo aqui todos os dias. Aquela sensação que a gente tem do marasmo, que está tudo fechado, que a gente está vivendo, a gente está andando em velocidade de cruzeiro, a gente tem que jogar essa sensação para longe, né? Pelo menos é a minha opinião. E aí eu queria que você fizesse aí uma análise desse momento e como que a Marco, que é a sua empresa, né? Como é que vocês estão enfrentando aí esse momento nesse cenário atual? Legal. É um grande desafio, né, Henrique? Como você falou, talvez nunca na nossa história nós passamos por uma situação como essa, nem mesmo em tempos de guerra, né? As guerras, elas, às vezes, paralisavam aí 1, 2, 3, 10 países, mas não o mundo todo ao mesmo tempo, e com pessoas morrendo em todos os lugares, a economia parada, e é um momento de muitas mudanças que aqueles profissionais, levando para o nosso mercado contábil, que conseguirem se adaptar mais rapidamente, são aqueles que vão conseguir sobreviver, passar bem por essa crise, e quando o mercado retomar, vão aqueles que vão tomar a dianteira, porque o Brasil vai continuar tendo empresas, seja para novos negócios, seja mesmo para baixar as empresas que precisam ser extintas, seja para melhorar a gestão financeira, tudo isso vai depender de bons contadores consultores. Por outro lado, aquele contador que ficar parado, sem fazer as mudanças necessárias, esse vai sofrer bastante. E as mudanças que eu me refiro são duas principais. A primeira mudança é o contador desenvolver habilidades de vendas. Os contadores precisam aprender a vender. Vender para conquistar novos clientes, para repor aquele faturamento perdido. Seja o faturamento que foi perdido pela inadimplência, seja o faturamento perdido pela baixa de empresas, seja pela extinção, pela perda de contratos. E também os contadores aprenderem a resolver a gestão financeira das empresas, especialmente através do serviço de BPO financeira, terceirização do financeiro, para poder ajudar o máximo de empresas possível durante esse momento e salvar essas empresas dessa crise. É por isso que eu tenho chamado muito esse tema do contador anticrise. Para mim, o contador anticrise é aquele que, frente à crise, consegue fazer com que as empresas sobrevivam e prosperem. Tá. Ô Pedro, e me fala o seguinte, você está com toda a sua equipe 100% em home office, né? Sim. Fala rapidinho aí pra gente como é que foi essa mudança. Eu sei que você já investe em tecnologia e já está nessa onda aí há muitos anos, né? Mas você teve alguma dificuldade para migrar a sua equipe para 100% para o home ou não? Foi tudo muito natural? Olha, sempre existe um desafio, né? Porque na nossa empresa, você tem todo o time lá junto com você, então você cria aquele ambiente favorável, né? De foco, de atenção. E quando você coloca as pessoas para trabalhar em casa, a gente passa a ter outros fatores, né? De repente, quem tem filhos tem que cuidar dos filhos em casa, enfim, questões de próprios cuidados com a casa. Então, existe sempre, sim, um desafio. No nosso caso, nós tivemos uma vantagem, porque desde o início da nossa empresa, nós sempre trabalhamos com ferramentas em nuvem. Inclusive, o nosso próprio sistema contábil, que tem uma integração muito bacana, né? A CIEG tem uma integração muito forte com a Domínio, então tudo aquilo que as notas fiscais que a CIEG importa já vem automaticamente por escrita fiscal do Domínio. A gente usa Domínio na versão web, então nós não tivemos dificuldade com isso. E, curiosamente, nós tivemos aqui no Espírito Santo uma tragédia. Meses antes, que não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma inundação aqui. Tivemos muita chuva em fevereiro ou janeiro, chuvas assim, que alagaram todas as cidades, inclusive uma cidade do interior foi destruída por uma enxurrada do rio.
E naquele momento nós já tivemos que ir para o home office. Então nós ficamos basicamente 2 semanas trabalhando em home office e que acabou sendo, infelizmente, um treinamento para esse momento Sim. agora de home office definitivo, digamos assim, né? Ou É. permanente. Então a gente não teve tanta dificuldade não por esses dois fatores. Nossas plataformas são em nuvem e nós já estávamos treinados para esse cenário de contingência. Entendi. Ô Pedro, agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco difícil. Eu tentei, normalmente quando eu faço perguntas, eu tento encontrar as respostas também, mas realmente essa de fato eu não sei, e aí eu queria a sua opinião, porque o que eu vou perguntar não é ciência exata, é realmente uma questão de opinião. Você acha que o contador, que está acostumado a lidar com papel, que ele não investe em tecnologia no escritório dele, que ele nunca se preocupou em se modernizar, ele trabalha essencialmente com empresas de comércio e serviço que estão fechadas nesse momento. O que ele faz é fechar a folha, fechar o fiscal básico, o feijãozinho com arroz, né? Enfim, ele parou no tempo, parou na década passada. Seja sincero, você acha que ele consegue, nesse momento de crise, fazer um turnaround na empresa dele? Você acha que ele consegue mudar? Você acha que ele consegue, nesse momento de crise, parar, acordar, se reinventar e conseguir sobreviver? Ou você acha que é tarde demais? Perfeito. Bem, se ele não acordar nesse momento de crise, talvez, quando ele queira acordar, ele já não vai ter mais um negócio contábil para tocar. Porque, na minha opinião, o que essa crise do coronavírus está fazendo é acelerar um processo que vai levar na morte das empresas contábeis tradicionais. Claro que isso aí é uma visão muito fatalista, né? E também ela vai acontecer isso gradualmente, mas o que já se vê hoje é uma bifurcação na contabilidade. A contabilidade ela vinha naquele modelo tradicional, como você descreveu, um contador que trabalha com papel, um contador que só se ocupa em mandar impostos e folhas de pagamento para os clientes, um contador que faz muito retrabalho. E esse modelo de contabilidade tradicional, ele está sendo agredido por um novo modelo de contabilidade mais barato, que são as contabilidades que alcançam pela internet, né? Os modelos de contabilidade online, baratinha, o modelo de contabilidade digital barra híbrida, que são modelos que levam o preço do serviço contábil por um preço menor. Você tem os recém-formados em ciências contábeis que também puxam o preço para baixo, porque o único diferencial que eles têm principal é o preço, né? Eles não têm muita experiência, então eles acabam puxando o preço para baixo. E você tem, por outro lado, as novas empresas de contabilidade consultiva, que são aquela contabilidade que se ocupa de ajudar também na gestão. Então, ajuda com a parte de recuperação de créditos tributários, ajuda na parte de gestão financeira, consultoria estratégica. Então, o contador tradicional, ele está numa posição que ele está sendo agredido por dois outros modelos de negócio, um mais barato e um mais caro. E nesse momento de crise, os clientes vão precisar ou de alguém que ajude mais, que é esse trabalho do contador consultor, ou de alguma contabilidade que cobre mais barato. Então, se o contador não acordar, aquele contador que está tradicional, se ele não acordar agora, pode ser que ele não tenha uma outra oportunidade, porque a tendência é que nos próximos anos, essas empresas de contabilidade elas percam cada vez mais clientes para esses novos modelos. Entendi. Perfeito. Eu também, assim, há um tempo atrás, eu tive uma conversa com o Samir, que ele é presidente do... Ó, o professor Felipe Guerra, a gente tá famoso, hein? Grande Felipe, um abraço para você, meu amigo. Eu estava conversando com o Samir, presidente do CRC do Rio de Janeiro. Eu vou ter uma conversa com ele amanhã, inclusive. E a gente estava justamente divagando e filosofando sobre isso. Você tem público para tudo hoje, né? Você tem um público para aquele cara mais tradicionalzão, que não gosta de tecnologia, e você tem um público para uma contabilidade mais moderna, vamos colocar assim. Só que, cara, essa pandemia mudou tudo, velho. Ela mudou tudo, né? Ela realmente partiu. Um abraço, querido. Ela partiu, ela realmente abalou o mercado. Então, isso que você está falando realmente se aplica perfeitamente. Talvez, há um ano atrás, essa realidade aí ela demoraria anos e anos para acontecer, mas agora não, é agora. Ou você se arruma agora, ou senão já era, filhão. Entendeu? Perfeito, Complicado. eu concordo. Eu acho que a crise ela trouxe essa aceleração. Talvez aquilo que aconteceria em 5 anos venha acontecer em 2. E você perguntou se dá tempo de mudar? Dá sim. Sempre há tempo. Claro que nessa altura do campeonato você precisa gastar mais energia. E essa mudança, Henrique, é uma mudança que ela precisa ser liderada pelo contador, pelo diretor da empresa, né? Você precisa fazer essa transformação digital na sua empresa contábil. Sim. E vejam, curiosidade, que acabar com o papel
é só uma das consequências. O papel não é a causa dos problemas, o papel é uma Sim. consequência. A causa do problema é o modelo de negócio da contabilidade, que lida com retrabalho, com redigitação. Você sabe que eu conheço empresas ainda hoje, Henrique, que digitam nota fiscal na mão, cara. Nota de serviço prestado, digita a nota fiscal na mão. É incabível nos dias de hoje, com a tecnologia já disponível. Manda o telefone para mim, Pedro. Manda o telefone para mim. Eu vou mandar um direto, assim, amanhã. Mas existe. E são empresas, às vezes, grandes. Você pega, não é um empresário recém-empreendedor. O curioso é o seguinte, os contadores mais novos, e aí, o novo é quem começou a empreender agora, eles já entraram no mercado buscando essas soluções de tecnologia para poder modernizar e diferenciar a proposta de valor deles. Muitas empresas contábeis mais experientes acabaram ficando paradas no tempo. Parados no tempo porque a equipe mesmo resiste a novas tecnologias, a novos processos. Os diretores das empresas muitas vezes não estão empreendendo esforço suficiente para fazer essa mudança. E são essas empresas que estão sofrendo muito. Eu tenho relato aqui lá no meu canal, tem muitos profissionais, funcionários de empresa contábil, né? Não só os diretores, os donos, mas os funcionários. E eu já perdi as contas de quantas vezes vieram contadores falando para mim, Pedro, eu falo para o meu chefe fazer essa mudança, mas ele não quer fazer. Eu já falei isso, já propus em reunião. Então, a mensagem que a gente tem para levar é que se você tiver uma empresa contábil mais estruturada, você precisa ser o capitão desse time para empreender essa transformação digital. Porque ela deixou de ser uma coisa aspiracional. Nossa, eu gostaria tanto que a minha empresa contábil fosse em papel, e passou a ser uma questão de sobrevivência. Se você está lidando com papel, você está limitando o teu raio de atuação, o teu cliente está pagando por isso, o papel tem um custo de processamento, o teu preço de serviço contábil está mais caro por isso, e logo, logo vai chegar algum competidor com mais tecnologia, com mais agilidade, e pode propor o que você faz por um preço menor. Então, o cuidado que tem que ter nesse momento é esse. Uma coisa interessante que você colocou, você citou o exemplo, por exemplo, conversei com o meu patrão para a gente fazer essa mudança e ele não quis. Mas você tem também, por incrível que pareça, o inverso. O patrão até quer, mas a equipe dele não deixa, né? E ele está refém daquela equipe que amarra o negócio dele, né? Então, realmente é uma equação. Não sei se você já viu esse tipo de situação também, né? Lá na minha empresa, Henrique, eu já fiz muitas mudanças de sistema. Só de software contábil eu mudei 3 vezes. Nossa. Foram bastante mudanças. Mudamos várias vezes de sistema de venda, CRM, mudamos de sistema de gestão de processos, mudamos, enfim, N ferramentas. E em todas essas mudanças, sem exceção, eu tive resistência do meu time. A gente tem que entender que mudança é algo que não é intuitivo do nosso cérebro. O nosso cérebro ele foi programado para manter uma zona de estabilidade, para gastar a menor quantidade de energia possível. O nosso cérebro tem essa programação. Ele quer evitar o esforço para se preservar, para ele ter mais segurança. Então, quando você propõe uma mudança, você sempre vai ter uma resposta imediata de resistência. Talvez aquelas pessoas mais conscientes, que estão mais contigo no projeto, elas até façam isso de imediato. Mas a grande maioria dos seus funcionários, eles vão resistir. É normal que isso aconteça. Então, a gente não pode ficar chateado com isso. A gente tem que entender que isso é uma característica do ser humano e temos que saber jogar com ela. É por isso que eu reforço a importância, Henrique, do contador atuar como esse gestor de projeto. O que eu vejo muitos contadores errando é o seguinte: tem um sistema novo para implantar? Chega para o funcionário, funcionário, testa esse sistema aí e depois me diz o que você achou. Cara, mas olha só, no setor fiscal, o pessoal tá cheio de nota fiscal para importar, o cara tá cheio de nota para auditar, o cara tem que mandar uma porção de impostos, uma porção de obrigações, e tem aí, teve DEFIS, e daqui a pouco tem SPED. Você bota uma ferramenta para a pessoa validar, ela não vai dar a atenção necessária. Não vai, se você não estiver do ladinho, ali junto, perguntando, colocando prazo, fazendo reuniões de acompanhamento, a coisa não sai do lugar. Então, você que é líder de uma empresa contábil, você precisa entender essa sua responsabilidade como um gestor de projetos. Para que as inovações aconteçam na tua empresa, você precisa pegar, como dizem por aí, o boi pelo chifre e conduzir para que isso funcione. É verdade, é verdade. Ô Pedro, agora me fala, com relação à parte prática, assim, como é que tem sido no teu negócio, ou nos teus negócios aí no universo, quais são as estratégias que você tem utilizado para poder driblar esse momento, né? A gente sabe que, assim, tem cliente...
pelo menos aqui, eu acho que é mais ou menos o mesmo perfil. Você tem uma carteira grande de clientes e você tem aquele cara que ele está muito bem, você tem aquele cara que não está tão bem assim, né? Aquele cara que tem o caixa para poder atravessar um momento, por um mês sem faturar, e tem aquele cara que ele já estava no vermelho. E eu imagino que você deva ter de tudo aí. Então, queria entender o que você está fazendo no seu negócio, porque você é um contador anticrise e dá para a gente perceber com aquilo que você fala e com essa proximidade que a gente vem tendo nos últimos tempos, mas eu queria saber na parte prática. Quais são as estratégias que você tem tomado? Sei lá, redução de custo aí, ou para manutenção de cliente? Me conta um pouquinho dessa experiência. Maravilha. São uma série de ações que nós temos que tomar, e essas ações elas têm que estar sendo sempre revistas, porque tem sempre coisa nova para fazer. Mas, em resumo, vamos pensar em duas pontas do jogo, né? Nós temos a ponta dos clientes, que trazem receitas para a gente, e temos a ponta dos gastos, das nossas despesas. Tá. Falando dos clientes, primeiro dos clientes atuais. Nós precisamos manter esses clientes atuais, porque eles que pagam a conta hoje, eles que sustentam o nosso negócio. E aí eu peguei emprestado um conceito muito bacana que o meu amigo e parceiro também da CIEG, Leandro Bueno, usa, e nós também estamos usando, de separar a nossa carteira, fazer uma curva ABC de clientes em relação à crise. Porque, como você mesmo citou, Henrique, nem toda empresa responde da mesma forma em relação à crise. Houve empresas que estão crescendo na crise. Empresas que seus negócios são potencializados. Então, você pega aí supermercados, farmácias, empresas que já atendiam alimentação à distância por iFood, Uber Eats da vida. Essas empresas estão com faturamento maior. Tem empresa de EPI que triplicou o faturamento de um mês para o outro. Sim. Só de vender máscara, luva, álcool em gel e outros derivados aí de equipamento de proteção individual. Então, essas empresas que estão na curva A, que a gente chama, que estão sendo favorecidas pela crise, elas requerem um acompanhamento justamente para fazer com que essa empresa, de repente, pague menos impostos, fazer uma estruturação tributária desse crescimento, aproximar a relação na tomada de decisão. Então, é um trabalho mais de acompanhamento e consultoria para essas empresas do grupo A. Nós temos as empresas do grupo B, que são aquelas empresas que foram impactadas pela crise, mas não quebraram, não fecharam as portas. Essas empresas aí perderam muito faturamento, reduziram suas atividades, e elas precisam, nesse momento, otimizar custos. Então, é uma empresa que vai precisar de uma consultoria financeira, vai precisar de uma estruturação, de repente, da terceirização do financeiro, o BPO financeiro. É uma empresa que vai precisar tomar medidas de afastamento de mão de obra. Então, você tem que orientar em relação àquela MP 936, se vai suspender contrato, se vai reduzir jornada de trabalho. Então, é uma empresa que precisa dessa proximidade também e de soluções para dominar os números dela. O grupo C de empresas é aquelas empresas que foram muito prejudicadas pela crise. Estão com portas fechadas, é a loja do shopping que está com porta fechada, é a academia que não pode funcionar. Essas empresas vão precisar de redução de custo. Você tem que estar lá do lado dela para otimizar esses custos, reduzir o custo fixo, tentar transformar custo fixo em custo variável, e aí uma série de estratégias também de consultoria. E por fim, o grupo D, já para devolver a palavra para você, o grupo D é aquela empresa que a crise veio com como fala aqui, uma pá de cal no peito dela, né? Matou a empresa dele. É uma empresa que de repente já estava até inadimplente com você há algum tempo, e de repente essa empresa, a crise matou ela de vez. Nesse caso, o nosso trabalho é de orientar um fechamento da empresa e, se ele não nos pagar, encerrar o contrato de prestação de serviços, como nós tivemos também clientes desse grupo D. Então, basicamente, na ponta da receita dos clientes atuais é isso, separar os clientes de acordo com como eles se comportam em relação à crise. E buscar novos clientes. Buscar novos clientes através de indicação, pedir indicação para esses clientes atuais, prospectar clientes que já estavam no nosso funil de vendas, entrar em contato, porque muita empresa, Henrique, nesse momento, está precisando de orientação de um contador. E tem muitos contadores que não estão conseguindo dar essa orientação. Então é o momento de contadores consultores mostrarem a sua importância, o seu diferencial e orientar esses clientes. Então você fez uma categorização desses clientes e você presta um serviço diferente para cada um. Não é obrigatoriamente o mesmo. Muito bom, muito bom. Depende da dor do cliente. Esse é um ponto muito importante. Tem uma frase no marketing que ela é muito poderosa. Você que está nos assistindo, preste atenção nela. Nós não temos que procurar produtos para os nossos clientes. Nós temos que procurar... nós não temos que procurar clientes para os nossos produtos. Nós temos que procurar produtos para os nossos clientes. Perfeito. Ou seja, eu não tenho que ter um serviço e ficar procurando clientes para esse serviço. Eu tenho que ouvir o meu cliente, saber quais são as dores dele e apresentar para ele soluções.
Algumas Perfeito. dessas soluções nós mesmos vamos providenciar. Por exemplo, uma solução que eu tenho defendido muito dos contadores fazerem é de eles melhorarem a gestão financeira das empresas. Seja através de uma consultoria, seja através de uma terceirização do financeiro. Então, essa é uma solução que as empresas contábeis podem fazer. Por exemplo, tem outras soluções que não dependem da gente. Às vezes o cara tem que trocar o software dele. Ele está com um RP de gestão antigo, que está mal parametrizado, não está sendo utilizado, ele pode pegar um sistema mais moderno. Então, eu vejo que o contador, ele é, nesse momento de crise, o verdadeiro médico das empresas. Aquele médico que faz um diagnóstico da empresa, enxerga o que está dando de errado e apresenta um tratamento para ele. Tem um amigo meu, lá do Ceará, Adalberto, o nome dele. E a gente estava numa conferência, lá no Cona Fiscal, lá do professor Felipe, no ano passado. E a gente estava batendo um papo, cara, e ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse: contadores, quantos aqui tem proposta padrão? Proposta padrão. Aí vários levantaram a mão. Ele disse: pronto. Quando vocês voltarem para os escritórios de vocês na segunda, rasguem a proposta padrão. Esqueça isso de proposta padrão. Porque cada cliente é uma cabeça diferente, é um negócio diferente, ele precisa de um atendimento diferente, de um serviço diferente. E se você nivelar todo mundo, você acaba não suprindo as necessidades ou oferecendo algo e cobrando por algo que o cara não precisa, né? Então, você concorda com isso, cara? Total. Eu acho assim, inclusive muitos contadores usam esse instrumento, proposta comercial, de maneira errada. Na minha opinião, a proposta comercial, o ideal é que ela nem seja feita. É que você consiga fechar o negócio já na reunião de vendas. E se for para fazer uma proposta comercial, só para documentar aquelas orientações, aquela proposta que você fez na reunião. Porque cada negociação é um universo diferente, como você bem falou. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu já me deparei várias vezes com negociações de que do outro lado tinha uma empresa que era pai e filho, o pai e filho estavam brigando, não conseguiam se entender, e que eu trouxe para eles uma possibilidade. Olha, vamos fazer uma reunião mensal de sócios? Todo mês eu vou estar aqui com vocês, nós vamos ficar 2 horas, e meu objetivo vai ser mediar a relação de vocês, trazer os números financeiros e contábeis para que vocês possam tomar decisão com base em números, em informação objetiva, e não mais em percepções subjetivas. E veja, isso é uma proposta customizada, uma proposta específica. Nesse momento que a gente mostra para o empresário que a gente pode trazer soluções para as dores dele, a gente se torna único. E aí ele vai ser capaz de pagar mais para a gente, porque ele vai valorizar nosso serviço. Agora, se você tem uma proposta padrão, você está se igualando a todo mundo. E aí o serviço contábil vira um commodity, e as commodities cada vez as pessoas querem pagar mais barato. Nesse caso aí, você virou um contador terapeuta, né? Sim, Quase. sim. Eu tenho falado muito, Henrique, que o contador anticrise é aquele que adota quatro principais camadas. Se você me permite falar um pouco sobre isso. Claro. Qual é a primeira camada de... Rapidamente, antes de você responder, a Meire, ela fez uma pergunta, porque senão ela vai ficar aqui para trás. É como cobrar por todas essas consultorias nesse momento de crise, onde os clientes buscam o menor preço possível? Legal, Meire. Excelente questão, tá? Vamos lá. A cobrança, né, a monetização do produto e serviço, o ideal, o correto é que ela ocorra. Se você está dedicando horas de trabalho, o seu conhecimento, o seu know-how para esse cliente, é justo que esse cliente pague. Mas nós vamos ter situações de muitos clientes que não estão com condições financeiras de pagar. Você pode cobrar dele uma contrapartida. Essa contrapartida pode ser, por exemplo, manter em dia seus honorários contábeis. A gente tem feito muito essa estratégia. Vou dar um exemplo para você. Essas MPs, a MP 927, 928, MP 936, principalmente, que trouxe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e a própria redução de jornada de trabalho, elas são serviços extras. Ela não estava prevista no nosso contrato de contabilidade. Inclusive, você teve que atualizar o seu sistema contábil várias vezes, os sistemas do governo foram atualizados, você teve que estudar, sua equipe teve que estudar. Cada atendimento demora um tempão para o cliente, você conversa com o cliente, orienta das possibilidades. Isso é um serviço extraordinário. Você está trabalhando mais, né? Está trabalhando muito mais. O DP, eu acho que poucas vezes o DP trabalhou tanto. Então, assim, é um trabalho muito maior. O certo, o correto, seria que a gente cobrasse dos clientes. Mas veja só, o que a gente está fazendo? A gente não está cobrando do cliente, mas eu deixo claro, meu cliente, olha só, isso que eu estou fazendo com você é um serviço extraordinário, ele não está previsto no contrato. Mas eu quero te ajudar a superar essa crise. Eu vou fazer para você de graça serviço. Eu só preciso de uma coisa, meu cliente, que você mantenha em dia os meus honorários contábeis. Porque é com o seu pagamento, com os seus honorários, que eu consigo manter essas famílias que estão aqui comigo. Podemos fazer dessa forma? Olha só. Então, entende? A gente faz uma troca. Em negociação, gente, você tem que sempre buscar trocar. Se o cliente não tem grana agora, troca por algo que você precisa.
por exemplo, o pagamento em dia, ou mesmo o pagamento futuro. Tem muita empresa contábil que está fazendo isso. Assim como o governo diferiu o pagamento dos impostos, por que não diferir os honorários contábeis? Bota para pagar mais para frente. Então, assim, tá aí uma sacada nele, de você conquistar teu cliente, ajudar teu cliente a sair dessa crise, mostrar que você é uma parceira dele e ter, por outro lado, um benefício que é manter o honorário em dia. Perfeito. E você estava falando, Pedro, sobre os pontos que tornam um contador anticrise, que você tem comentado sobre isso. Eu queria que você discorresse sobre isso também, voltando àquilo que você estava falando antes. Legal. Eu disse que existem 4 ações, 4 camadas de medidas que os contadores podem tomar para ajudar as empresas a saírem dessa crise. E a primeira é justamente o que você falou. Você falou que o contador muitas vezes é um psicólogo, é isso que você falou? Terapeuta. Um terapeuta. Então, na minha opinião, o primeiro nível de suporte que um contador precisa dar para os seus clientes é esse apoio emocional, esse apoio psicológico. Porque os empresários, vocês sabem disso, os empresários estão desesperados. Muitas empresas estão de portas fechadas, muitas empresas não se prepararam para uma crise desse tamanho, famílias estão aí preocupadíssimas, sem trabalho, muitas já sem renda. Então, o contador precisa ser, na minha opinião, fortaleza. O contador precisa ser aquela palavra de otimismo, aquela palavra positiva, de apoio do empresário. Estar do lado do empresário, mostrar preocupação com ele, perguntar por ele. Então, assim, esse trabalho de apoio psicológico, esse apoio emocional, ele é muito importante. Porque se o teu cliente ele entrar numa espiral negativa de desânimo, de desmotivação, é aí que ele não vai sair da crise. É aí que ele vai ficar lá e vai ter dificuldade para vender, vai ter dificuldade para se reestruturar. Então, eu vejo um papel muito importante dos contadores em dar esse suporte emocional para os clientes. Estar perto deles. Aí você fala, pô, Pedro, como eu vou estar perto do cliente se eu estou em quarentena? A internet permite que a gente esteja perto. Olha só, então eu e você aqui conversando, com uma porção de contadores de todo o Brasil conversando, mantendo o nosso contato. Você pode fazer isso com seus clientes, fazer uma conferência online, de preferência com imagem e vídeo, para ter essa conexão. Então, esse é o primeiro nível de relacionamento que eu proponho para os contadores nesse momento de crise, que é dar apoio psicológico, se manter perto dos clientes. O segundo nível, que muitos contadores já estão fazendo, é de dar a orientação técnica, especialmente da área tributária e da área trabalhista. Então não tem jeito, meus amigos. Nós temos que ficar atualizados com qualquer MP que sair, você tem que estudar. O verdadeiro cirurgião das empresas é o contador. O governo vai lá e diz uma norma, mas quem está operando ela na prática é o contador. E não tem como fugir disso. Os empresários precisam da gente nesse momento. Então é você se manter atualizado e orientando os seus clientes em relação a todas essas mudanças trabalhistas e tributárias. E aí usa aquela técnica que eu te ensinei, da contrapartida. Você dá essa orientação de graça para o teu cliente, mas cobra dele que ele mantenha seus honorários em dia. Para ele ter essa contrapartida contigo, ele ter esse compromisso com você. Esse é o segundo nível de ação. Muito boa essa estratégia, viu? Muito boa essa estratégia que você colocou. Você está fornecendo algo diferente para ele, você pede uma contrapartida que nada mais é do que obrigação dele. Então, isso aí, mas só que você está colocando assim como algo a mais, que você entende o momento que ele está passando. Então, isso assim é uma sacada fantástica e que eu imagino que tem um aproveitamento incrível, né? Sim. Isso aí, essa sacada ela é muito poderosa, porque ela mostra para o empresário que a gente está se dedicando. Inclusive, em alguns casos, a gente até fala, empresário, veja que você está podendo suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários. Eu não posso fazer isso com os meus. Porque os meus funcionários têm que estar prontos para servir você. Então, eu preciso muito que você mantenha os honorários em dia para que a gente possa continuar te ajudando. E a resposta ela é muito positiva. Mas veja só, e aí vem a importância, Henrique, dos contadores aprenderem a negociar. Porque tem muito contador que faz um serviço belíssimo, mas ele não fala. Tem até um ditado curioso, talvez você já conheça esse ditado ou não, mas você sabe a diferença do ovo? Por que o ovo da galinha é tão mais valorizado do que o ovo da pata? Já te contaram essa história? Não. Então eu vou contar para você e para a galera que está nos assistindo. Por que o ovo da galinha é tão mais valorizado do que o ovo da pata? Porque a pata, quando bota o ovo, ela fica lá caladinha na dela. Bota o ovo, fica paradinha. A galinha, quando bota o ovo, começa a cacarejar igual uma maluca. Anuncia. Ela anuncia. O que a galinha está fazendo? A galinha está fazendo marketing pessoal. Sim. Cara, a gente tem que virar galinha. Nós, empresários contábeis, precisamos virar galinhas. Fez uma coisa boa, começa a cacarejar. Porque se você não cacarejar, o teu cliente não vai enxergar que aquilo aconteceu. É verdade. Ele vai achar que aquilo é comum, que aquilo ali é básico. Então, assim, nós temos que, nessa brincadeira, nessa reflexão, aprender a fazer o nosso marketing pessoal. Perfeito. Pegando um pequeno exemplo aqui, tem muita empresa que vai lá e
tira a certidão, né, CND do cliente, e manda por e-mail. Segue. Ela segue, tá lá a certidão. Você pode pegar aquilo e embalar de uma maneira muito melhor. Colocar no e-mail e falar, meu cliente, está aqui sua certidão de nada consta de débitos. Estamos muito felizes porque a sua empresa está há 1.050 dias regular para participar das licitações e é um prazer fazer parte dessa jornada com você. Veja que é o mesmo conteúdo do presente. É a CND. Totalmente diferente. Mas você embala de maneira diferente. Então, assim, o contador precisa melhorar um pouco nisso, Henrique, de embalar a mensagem melhor, de conseguir seduzir mais o cliente, deixar a embalagem mais bonita. Em resumo, virar uma galinha. Todos somos galinhas. Perfeito. Perfeito. E eu acho que você colocou 2 pontos, não foi? Faltou. Foram 2. Os 2 últimos são os 2 mais avançados e mais importantes, na minha opinião. Esses 2 primeiros, muitos contadores já estão fazendo. A questão é que os 2 primeiros, muitos contadores estão fazendo de maneira reativa. Estão esperando o cliente procurar para depois você dar apoio psicológico, para depois você dar orientação técnica. O cenário ideal é que isso aconteça de maneira proativa. O contador vai buscar seus clientes para dar esses dois apoios. O terceiro nível é da gestão orientação financeira, que me parece ser um dos maiores problemas que nós temos hoje. Porque as empresas brasileiras não estavam preparadas para isso. O povo brasileiro não é um povo poupador. Então, a maior parte das empresas não tinha capital, reserva financeira para capital de giro, para uma margem de segurança. E nesse momento que as empresas pararam de faturar ou reduziram muito o faturamento, elas vão sofrer muito. E é inevitável que elas precisem trazer dinheiro para o negócio e, ao mesmo tempo, reduzir gastos do negócio. E os contadores podem ajudar nesses 2 pontos. Da parte de trazer dinheiro, o contador pode orientar o cliente a refletir. Como você pode ir para a internet? Uma coisa muito comum, muitos empresários ao longo dos anos foram tirando mais dinheiro da empresa do que ela poderia. Aí está lá distribuindo lucro e comprando imóvel, comprando bens. Você vê a declaração de imposto de renda do sócio cheio de bens lá, e a empresa sem nenhum capital de giro. Então você orientar o cliente, cliente, está na hora de você aportar dinheiro na empresa, para a empresa continuar sobrevivendo. Buscar, quem sabe, uma linha de empréstimo, tem essa linha aí da folha de pagamento, crédito específico para pequenas empresas. Enfim, orientar em trazer dinheiro novo. E, principalmente, orientar a reduzir gastos. Agora, você só é capaz de reduzir aquilo que você é capaz de ter clareza do que está acontecendo. Então, você precisa fazer para o teu cliente um fluxo de caixa. Perfeito. Você providenciar para o teu cliente um relatório que mostre todas as entradas, todas as saídas, classificadas por um plano de contas. Se o teu cliente não sabe fazer isso, isso é uma oportunidade para você. Você pode fazer isso, e o nome desse serviço é BPO financeiro, terceirização do financeiro. Você faz a terceirização do financeiro para ele, mostra para ele onde estão os gastos, totaliza isso por mês, por ano, orienta ele a reduzir esses gastos ou otimizar os gastos. E depois que essa crise passar, você vai ter um contrato de terceirização do financeiro. Você dá uma amostra grátis para ele nesse momento, ele vai adorar ter aquelas informações, dependendo do sistema que você use. Dá até para você mostrar por aplicativo, um aplicativo de smartphone, o cliente vai ver o financeiro dele na palma da mão, olha que maravilha. E assim que as coisas se normalizarem, você tem mais um serviço que muitas vezes é mais valorizado e mais caro que o próprio serviço contábil. Perfeito. E é uma fonte de receita aí, cara, que era justamente uma das minhas perguntas. O que você poderia fazer aí, o que você poderia acrescentar de fonte de receita, e você acabou de responder. O contador tem muitas oportunidades aí, Henrique. Existe, na minha opinião, a grande oportunidade na frente dos contadores, na minha opinião, é a gestão financeira. Porque ela é uma dor universal, uma dor que empresas em todo o Brasil têm, desde a empresa que está nascendo agora até empresas maiores têm problemas de gestão financeira. É uma dor que ninguém conseguiu resolver até agora. Os administradores não conseguiram resolver, os consultores não conseguiram resolver, o Sebrae não conseguiu resolver. Está na mão dos contadores. O dia dos contadores baterem no peito e falar, financeiro é comigo, deixa que eu resolvo isso, na minha opinião, as empresas vão conseguir resolver esse problema. Porque o contador é o profissional certo para isso. Ele está perto das empresas, ele é obrigatório, toda empresa tem um contador, ele já tem que lidar com os números, só que ele lida com os números para fazer contabilidade. Por que você pega só para fazer contabilidade? Por que ao invés disso você pega para fazer o financeiro? Então, a grande oportunidade que eu trago é essa do financeiro, mas existem outras. Por exemplo, uma oportunidade que a SEG ajuda muito a gente a explorar é de recuperação de créditos tributários. Então, você tem um grupo de empresas que tributou errado nos últimos anos, especialmente PIS e COFINS monofásico, que é uma tributação, inclusive, que empresas do Simples Nacional pagam indevidamente. Você pode recuperar os impostos pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Então, você pega lá o XML da empresa,
identifica quais são os produtos com tributação monofásica e pede restituição desse valor de PIS e COFINS pagos que estão lá dentro da guia da DAS do Simples Nacional. Então é um outro serviço muito bom, que você precisa, claro, de tecnologia, de método para isso, como a SEG nos ajuda, e que os contadores também podem oferecer. E tantas outras soluções. Eu penso que o contador ele é um grande hub de soluções. Sim, ele é aquele camarada sim. que, quando o empresário está com um problema, ele vai pensar, por que o meu contador tem para me dizer? E o contador vai Exatamente. oferecer soluções dele ou soluções de terceiros para isso. Isso é muito importante. E, assim, dentro do que eu ia te perguntar, você praticamente respondeu tudo nesses 4 pontos. E você falou do quarto ponto ou você foi só no O terceiro? quarto, é a consultoria estratégica. O que é Consultoria consultoria estratégica. Vamos estratégica? É lá. você ser capaz de antecipar o futuro da empresa. É o nível mais alto de contabilidade consultiva. É o contador que vira um consultor estratégico. Aquele que consegue ajudar o cliente a repensar portfólio de produtos e serviços, repensar a relação com os concorrentes, investimentos. Então, um exemplo, uma empresa ela tem lá, eu faço a reforma do meu imóvel de hoje ou monto uma nova unidade? Fazer um estudo, um projeto de viabilidade econômica e financeira. É um nível de consultoria mais avançado. Idealmente, para você chegar nesse nível, você tem que se tornar especialista em alguns segmentos. Então, a segmentação é muito importante nesse momento de crise, Henrique, porque você ser especialista em alguma área te dá mais autoridade Sim, e te dá mais ferramentas para você ajudar aquele segmento. Então é importante você escolher alguns segmentos, especialmente aqueles do grupo A e B, lembra que eu falei no início? Você sim, escolher sim. segmentos do grupo A e B para você poder ajudar, porque são empresas que estão precisando muito de ajuda e que têm condições de pagar. As empresas do Perfeito. grupo C e D, elas estão muito descapitalizadas. Então, você oferecer serviço para ela de valor agregado é difícil ela pagar. Então, Uhum. nesse momento, a gente tem que gastar nossa energia com os clientes que precisam de ajuda, que podem pagar ou poderão pagar. Perfeito, Então, esse é um ponto perfeito, de vista. perfeito. Pronto. Pedro, cara, achei incrível suas explicações. Eu, inclusive penso que o que você colocou aqui é algo fundamental para a sobrevivência das empresas de contabilidade agora nesse tempo. Então, chegou a hora de sair da zona de conforto, cara. Essa é a hora de sair da zona de conforto. Se a gente fica parado esperando as coisas acontecerem, minha gente, ô Pedro, eu estava dando uma olhada e estava lendo as notícias. Eu gosto muito de política e tal, mas você entra numa depressão. Você entra numa depressão. Não porque o homem saiu do Ministério da Justiça, porque indicou não sei quem. Minha gente, você entra em parafuso, independente de quem você defende, você fica louco. E aí, um dia, por causa da saída de um ministro, a bolsa cai quase 10%, o dólar dispara. Então, se a gente ficar esperando a pandemia passar, a crise política passar, a gente vai se perder no meio do caminho. Então, essa é a hora da gente reagir. Essa é a hora da gente tomar verdadeiramente as rédeas do nosso negócio e fazer a diferença. Então, você que é empresário de contabilidade, ou que trabalha em contabilidade, que está ouvindo a gente agora, você é um catalisador de transformação. Então, isso tem que começar de você, né? E teve uma pergunta aqui, aí eu vou querer saber o que você está fazendo para isso. Teve uma pergunta da Meire, que ela perguntou como motivar a equipe nesse tempo, né? E aí eu queria que você desse a sua resposta. Eu vou te falar aqui o que eu estou fazendo, mas eu queria saber também como motivar a equipe nesse tempo de incerteza, nesse tempo de crise. Legal. Curiosamente, tem até uma frase que eu vi, deixa eu ver se eu consigo achar ela em algum lugar aqui. Eu ouvi uma frase esses dias que ela é muito própria para isso. Ela é algo nesse sentido. Não existe tropa fraca, existe líder fraco. O que ela quer dizer? Num grupo de pessoas, o líder tem uma responsabilidade muito grande, porque o líder é aquele que multiplica comportamento dentro desse grupo. Então, se você quer que a tua equipe esteja motivada, primeiro ponto, você precisa estar extremamente motivado e motivada. Porque se você que é o líder dessa turma, o capitão dessa tropa, se você baixar a tua guarda, se você desanimar, a sua tropa inteira desanima. Então você É tem que ser verdade. aquela primeira pessoa com pensamento positivo, aquela primeira pessoa com energia, aquela primeira pessoa que não desiste frente à adversidade. Por mais que você esteja preocupado, e todos nós estamos, o contador que não está preocupado, ou ele está maluco, ou ele está vendo. Todos nós estamos preocupados, todos os negócios contábeis estão sofrendo, sendo impactados de alguma forma. Ser anticrise não significa você não sofrer com a crise. Todos nós sofremos. Ou A questão negar é a que crise, né?
É, não tem como negar ela. A questão é o que você faz com isso. Você pode tomar uma porrada e ficar no chão, e a sua escolha foi permanecer no chão, ou você pode tomar uma porrada e aprender, levantar e aprender. A escolha que está na nossa frente é essa. E para você motivar um time, o primeiro ponto é você se motivar. E aí, meu amigo, minha amiga, você não tem o privilégio, muitas vezes, de ter alguém que possa te motivar. Essa motivação tem que ser própria mesmo. Você tem que ter essa automotivação. Isso. E aí você olhar para tua família e ver, pô, eu tô lutando por eles, eu tô lutando pelos meus sonhos, eu tô lutando pela minha equipe, eu tô lutando pelos meus clientes. Mas você ter essa sua automotivação. Lembra, não existe tropa frágil. O que existe é líder frágil. Se você for forte, a sua tropa vai ser forte. Então, essa é a mensagem de autorresponsabilidade. Que, por um lado, é pesada, é um fardo do líder, definitivamente. Sim. Ter que carregar o time todo dessa forma. Mas é um grande privilégio. Eu vou lembrar a frase de um filósofo, o tio Ben do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem uma grande responsabilidade pela frente. Verdade, verdade. Eu concordo com tudo que você disse. É importante, no contato com o time, você passar de fato a sua preocupação com esse momento de crise, sua preocupação com o momento de incerteza, você colocar também as suas fragilidades, as suas dúvidas, mas o que você está fazendo, né? Então, por exemplo, você ter sempre uma voz firme, atitudes firmes, não transmitir ansiedade para a sua equipe, nervosismo para a sua equipe. Então, essa segurança ela é muito importante. Ou seja, eu sei das incertezas, eu sei da crise, eu estou vendo que o cenário não está fácil, mas eu não vou arregar, eu não vou desistir, eu não vou me acovardar, eu vou lutar, eu vou avançar, eu vou ter novas ideias, eu vou criar novas estratégias, né, para poder driblar esse momento e, principalmente, eu não vou parar. Eu vou reconhecer que esse é um momento de crescimento, é um momento necessário, é um momento que eu vou utilizar para poder ampliar o meu alcance, para poder mudar o meu negócio, para poder melhorar o meu comportamento como empresário, como ser humano, como líder. Então, isso que você falou, eu acho que está muito claro agora. É uma frase antiga, né, que tem assim: é nessa hora que nós iremos separar os homens dos meninos. E eu acho que quando você olha para o mercado e você olha para as empresas, você está vendo isso acontecer. Aquelas empresas que têm líderes fortes e aquelas empresas que têm líderes fracos. E você vê isso pela qualidade das pessoas que estão abaixo de você. Como essas pessoas respondem a esse estímulo, né? Então, isso eu acho, inclusive, Pedro, que é uma oportunidade incrível. É uma oportunidade incrível para que aqueles que se prepararam tanto, aqueles que estudaram tanto, aqueles que estudaram liderança, inclusive, que liderança é algo que você não nasce com... Não é como se fosse uma entidade, né? Você não está no centro espírita recebendo o espírito de um líder. Não existe o líder, isso. Né? Dá-se líder. Então, abaixou o líder. Não é assim que funciona. Liderança é uma ciência, cara. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que buscar. Então, eu acho que é nesse momento que essas pessoas elas vão se destacar, né? Perfeito. Então, e eu espero, sinceramente, a gente vai saber, no final disso tudo, se nós somos estes, né? E torço muito para que sejamos. Eu acho que eu estou no caminho certo e, pelo que eu ouvi aí também de você, eu acho que eu estou no caminho certo. Estou me sentindo mais confortável em ouvir as suas palavras. E aqueles que não se sentem tão confortáveis assim, que as suas palavras, que as suas dicas sirvam de motivação para que eles mudem, para que eles transformem. Mas que tudo aquilo que foi falado gere em nós algum estímulo. Isso é muito importante. Não ficar somente na teoria, mas ir para a prática. Não é isso? Perfeito. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar me trazendo aí para o canal da CIEG, a nossa parceira, que cuida de toda a nossa automação fiscal, importação de notas. Enfim, se você não conhece o serviço da CIEG, vale a pena você conhecer. Nós usamos lá na Marco. E centenas de outros contadores parceiros meus também utilizam. E você vai ter aí um atendimento de muita qualidade, uma empresa de alta tecnologia para ajudar você aí no teu trabalho de se tornar um contador consultor, né? Se a gente gasta menos tempo com as atividades burocráticas, sobra mais tempo para a gente gastar com as atividades essenciais, que são de transformar o nosso cliente. Gente, outra coisa, eu vou falar um negócio para vocês. Colocar a CIEG na Marco foi um desafio grande,
Porque o Pedro tem uma equipe muito criteriosa, uma equipe muito detalhista, que pergunta tudo, que revira, que pede raio-x, exame de sangue, pede colesterol, triglicerídeos do sistema. Antecedentes criminais. Puxa tudo. Então, para mim, cara, ter você como cliente da gente é uma alegria muito grande. São clientes assim que mostram que realmente a gente está no caminho certo. Viu? A gente Muito fez uma obrigado pesquisa muito mesmo, grande tá aí certo? de ferramentas há um tempo, né? E de fato a ferramenta de vocês é que melhor atende a nossa demanda e como recomendação de muitos outros parceiros, como eu falei do Leandro Bueno, amigo meu aí, que Sim. está sempre comigo, outro que é um fera aí. Figuraça, figuraça. A gente já fez até live com você, não fez? Ele Foi fez, a gente conversou na sexta-feira, cara. Conversou. Danada, O começou a bater aqui Leandro. agora. Danada. Eu tenho 3 cachorros lá em casa, cara. Você Ah, é? acredita? É por isso que eu tô ficando. Uma. Eu fico Tá aqui no danado. escritório, que se eu estiver em casa também eu não dou conta de fazer live, não. Trabalhar de casa é um desafio. Mas É o eu posso fazer desafio. um convite pro pessoal, Henrique, rapidinho, antes de terminar essa Vai, live? manda brasa aí. Na verdade, já que você deixou, eu vou fazer 2 convites. Primeiro convite é o seguinte, meus amigos. Se você gostou do que a gente conversou aqui agora, gostou desse bate-papo, quero te convidar para você seguir lá no canal Contabilidade Consultiva. Aqui em cima você vai clicar, tem o nome lá, Contabilidade Consultiva, é o canal do Instagram, onde todo dia, sem exceção, eu levo conteúdos para te ajudar a ser um empreendedor contábil melhor, uma empreendedora contábil melhor. A gente fala muito sobre vendas, a gente fala sobre terceirização do financeiro, falamos sobre consultoria, falamos sobre gestão de empresa contábil. Então, se você tem interesse nesse assunto, segue lá, Contabilidade Consultiva. Tem alguém aí que me segue, galera? Bota um eu aqui no comentário, por gentileza, só para saber se veio alguma turma lá. Legal. Então, esse é o primeiro convite, ok? Canal Contabilidade Consultiva, me segue lá para você receber esses conteúdos. E segundo convite que eu quero te fazer é o seguinte: daqui a 2 semanas eu vou fazer um evento chamado Semana do Contador Anticrise. Nesse evento, que é um evento online, um evento gratuito, ele vai acontecer do dia 11 a 15 de maio. Eu vou te ensinar o passo a passo para você sair mais rápido dessa crise. Justamente como você consegue colocar na prática essas ações, essas 4 camadas de medidas que eu falei. De relacionamento, de apoio técnico, apoio no financeiro e apoio na consultoria estratégica. Eu vou te ensinar a fazer isso na prática. E tudo isso, como eu falei, 100% online e 100% gratuito. Para você se inscrever, é muito simples. Você vai lá no perfil Contabilidade Consultiva. Na minha bio, no meu perfil do Instagram, tem um link. Você vai clicar nesse link, vai colocar o seu nome e o seu e-mail e você já está confirmado na Semana do Contador Anticrise. Eu espero te encontrar lá para a gente formar essa grande tropa de elite de contadores que vai salvar as empresas do Brasil. Então, eu quero agradecer aí pela oportunidade de estar nesse bate-papo com a tua turma. Cara, brigadão, valeu mesmo. E até a próxima, hein? Olha, maravilha. Se ligue que eu vou te chamar de novo, hein? Pra gente bater um papo aqui. Foi muito bom, eu tenho certeza que a galera curtiu também, tá bom? Sempre disposto, sempre a serviço. Valeu, Pedro, um abraço. Boa noite, gente. Tudo de bom. Valeu. Fique com Deus. Tchau, tchau.